Há 40 anos, a companhia de dança Grupo Corpo lançava seu primeiro espetáculo, Maria Maria. Criado por nomes de peso como Milton Nascimento, Fernando Brant e Oscar Arais, o projeto foi um enorme sucesso. E para homenagear os 40 anos dessa superestreia, o curta vai exibir no mês de abril 3 documentários sobre a companhia. E já começando essas homenagens, a gente conversou com o coreógrafo do Grupo Corpo, Rodrigo Pederneiras. Dá só uma olhada. Existem várias coisas que eu acho que seriam interessantes falar do Grupo Corpo, começando do princípio, quando nós fizemos Maria Maria, quando nós tivemos a ideia de convidar Milton Nascimento, Fernando Brant e Oscar Arais para criar o nosso primeiro espetáculo, nosso primeiro trabalho, a ideia já era fazer exatamente um espetáculo de dança assim, de total profissionalismo. Maria Maria nasceu num leito qualquer de madeira. Infância incomum, pois nem bem ela andava, falava e sentia. E já suas mãos ganhavam os primeiros calos do trabalho precoce. E por isso nós convidamos as pessoas que nós mais gostávamos na época. E o genial foi que esses 3, que já eram grandes, eram muito conhecidos, nós não éramos ninguém. Isso eu estou falando de 1975, quando o Grupo Corpo foi fundado. Os 3 abraçaram a ideia desse projeto, como se fosse um projeto deles, numa generosidade assim, impressionante. E criaram um espetáculo que eu acho que é um primor, todo mundo acha, foi um dos grandes sucessos nacionais. A partir da estreia que foi em 76, nós viajamos só com Maria Maria, viajamos por 14 países e tal. Isso alavancou, isso catapultou a companhia de uma forma que foi muito importante, porque nós pudemos ganhar dinheiro e esse dinheiro que se ganhou era reinvestido todo na companhia. Vendemos a casa que era dos meus pais, onde nós começamos, e com o resto do dinheiro compramos um lote e construímos o que é hoje a nossa sede. E o que eu acho fundamental é que, falando das coreografias, é que o Grupo Corpo, ao longo desses anos, ele pôde ter essa continuidade de trabalho, é uma mesma equipe de criação, eu trabalhando com bailarinos que eu conheço há muito tempo, os bailarinos também me conhecem, então isso foi contribuindo para uma linguagem que eu acho que tem muito de uma linguagem muito brasileira, que é reconhecidamente brasileira, tanto aqui quanto lá fora, que acabou sendo uma marca registrada do Grupo Corpo. O artista Stefan Deutschnoff conta como os ícones criados por ele conversam com o entretenimento de massa e com os símbolos de poder do nosso dia a dia. Eu trabalho muito desenvolvendo ícones e símbolos e distorcendo ícones que eu pego emprestado de alguma cultura ou filosofia e criando meus próprios ícones também. Você vai ver, tanto nas telas, nas pinturas, quanto na instalação que tem o videogame, algumas imagens como o Borba Gato, as caravelas, os prédios de bancos ou prédios comerciais, em diversas situações de ruptura. E a pessoa que estiver jogando ou interagindo vai ter uma resposta em relação ao que ela faz no jogo. E aí ela vai perdendo apenas. O jogo ninguém ganha.
Em seu doutorado, Patrícia Machado investigou as imagens que restaram da ditadura militar e o gesto político de documentaristas contemporâneos que se dedicam a resgatar essa memória. Ela conversou com a gente sobre a sua pesquisa. Confere só. A pesquisa, ela parte de um desejo de investigar as imagens que foram produzidas durante o período da ditadura. Se deparando com esse material, a gente percebe que são raras essas imagens. Então eu me perguntei, elas existem? Onde elas estão? A primeira imagem que eu entrei em contato, que me levou a essa pergunta, foi um material produzido pelo cineasta Eduardo Escorel no dia da morte do estudante Edson Luiz. Esse material ele ficou desaparecido, ele foi guardado na Cinemateca do MAN e ficou desaparecido durante quase 40 anos. O Escorel só reencontra quando começam pesquisas sobre filmes que vão tentar retomar a história da ditadura, documentários contemporâneos, e nessa pesquisa por imagens de arquivo surge esse material. Então eu me perguntei, né, que outras imagens restam desse momento. Então eu fui em busca dessas imagens clandestinas, mas não me limitei a isso. Eu tentei pensar no trajeto dessas imagens desde o momento da tomada até o da retomada desse material pelo cinema contemporâneo. E aí, pensando no gesto daquele que se engaja para produzir essas imagens, que olhar enquadra essa movimentação, essa manifestação de rua e como, principalmente, ela se relaciona com quem ela filma. E aí surge um novo elemento na pesquisa, que foi uma grande virada, que é justamente essas pessoas que são filmadas. Quem são elas? Nome e profissão. Jaime Valvides Cardoso, estudante. Maria Auxiliadora Lara Barcelos, estudante de medicina e funcionária pública. Descobrindo determinados nomes a partir das entrevistas, a partir das conversas com os próprios cineastas ou da identificação nas imagens, eu recorri então aos arquivos da Polícia Política. E lá eu pude reconstituir algumas trajetórias, não completamente, mas buscar os rastros de algumas trajetórias de personagens como o Nego Fuba, que é um militante político que participou do protesto da morte do João Pedro Teixeira, personagem, né, que deu início ao Cabra Marcado para Morrer, que Coutinho filma em 1962, durante a manifestação. O Nego Fuba foi preso logo após o golpe. Justamente o que dizem os arquivos, ele foi preso por incitar a massa, o crime que ele cometeu foi incitar a massa. Ele permaneceu preso durante alguns meses e foi assassinado e seu corpo ocultado e até hoje está na lista dos desaparecidos políticos brasileiros. Ou seja, quando o Coutinho filma o Nego Fuba, ele acaba sem saber produzindo a imagem que resta, né? A imagem desse camponês praticando o crime do qual ele foi acusado. E por que é importante discutir a ditadura agora? Porque ela está viva e presente, né? A gente corre o tempo todo o risco dela se dar novamente, que não seja ditadura militar, que sejam novas ditaduras. E conhecer essa história é respeitar, é entender a importância do respeito aos direitos humanos. Então é um gesto político também. Elaborar memórias é um gesto político. O Festival Gamboa Vista chega à sua 5ª edição, ressignificando mais do que nunca a região da Zona Portuária no Rio de Janeiro, produzindo potentes encontros e criando um panorama de alguns dos espetáculos mais importantes do último ano no Rio de Janeiro. Fernando Libonati, diretor artístico do Galpão Gamboa, e junto com Marco Nanini e com César Augusto, a gente cuida da curadoria do Gamboa Vista, que está na sua 5ª edição. O Gamboa Vista tem uma importância que achamos fundamental para a cidade, porque ele faz uma amostra do que aconteceu de interessante no teatro. Então, hoje eu acho que o Gamboa Vista ele tem também uma questão para as produções. Eu sinto isso quando elas são convidadas, elas têm muito interesse em participar. É quase um selo, é uma confirmação da qualidade dos espetáculos. Mesmo dentro dessa programação, agora a gente tem o Caranguejo Overdrive, que começou dentro de uma ocupação nossa no Teatro do Sina. Tem as peças, são 16 espetáculos, entre adultos e infantis. Temos shows que vão levar artistas como a Simone Mazia, com a participação da Alice Caymmi, um show da Silvia Machete, um show dos não recomendados. Tem espetáculos incríveis, como os espetáculos da Companhia Brasileira, do CRUM, Projeto Brasil, tem o Pena Carioca, da Torres de Laura, enfim, não dá para falar de todos, mas tem os monólogos, Paulo Betti, tem o Matheus Nastergalli com dele, tem o Alan Facó,
Muito bacana. Então, uma programação bem legal. No espaço, além das peças, nesses dias que a gente tem show, a gente também promove festas e convida sempre um bar da cidade para fazer a parte da alimentação e que dá um outro charme para o evento em si. Está vendo conhecer o Galpão Gamboa, a programação está incrível. Visitem o nosso site que vocês vão encontrar toda a programação que vai de março a junho. Sean Kuti, filho do lendário músico e ativista Fela Kuti, acaba de lançar seu mais novo clipe, Black Woman, uma homenagem à luta das mulheres negras. E a gente conversou com o diretor Pedro Rajão e a figurinista Tenka Dara sobre o clipe. Dá uma olhada. Olá, pessoal do canal Curta. Eu estou aqui para falar um pouquinho do clipe Black Woman do Sean Kuti. O clipe é uma homenagem às mulheres negras. Ele fala e enaltece essa beleza, a inteligência, a identidade e a força da mulher negra. Eu fiz parte do clipe como atriz e fiz o figurino, que é toda uma pesquisa voltada para essa estética da mulher negra africana. Para quem não conhece, o Seun é filho mais novo do Fela Kuti, o lendário músico e ativista nigeriano, criador do Afrobeat. E o nosso contato se deu a partir do momento que eu comecei a fazer um documentário que trata da biografia do Fela e do movimento político que ele cria a partir da sua música. Então ele abre a música falando que dedica essa canção para você, mulher negra, falando que enxerga toda a dificuldade que a mulher negra tem no seu dia a dia, que é de lutar não só contra uma estrutura patriarcal, mas contra uma estrutura de sociedade machista e valorizar a cor da sua pele. Principalmente em África, o bleaching cream, que são cremes de clareamento de pele, é um problema de saúde bem grave. O Sean Kuti, ele herdou a banda do pai, né? Que na época era Egypt 70s, hoje é Egypt 80s. E ele tinha 12 anos na época, quando o Fela morreu, em 1997. E por mais que seja inevitável, as pessoas tendem a comparar a postura, o trabalho de um e do outro. Mas é bom lembrar que o Fela era um homem do seu tempo também, que nasceu numa África ultramilitarizada dos anos 40. E o Seun também é um homem do seu tempo, é um cara mente aberta, super ligado em temas atuais, como esse do movimento negro feminino, em que ele tenta prestar homenagem nesse momento. Song for you, Black woman. And I see everything you go through, Black woman. I see your tears and your joy and your pain and your fears, Black woman. And your strength to endure all the beatings and the war, that's why me respect you, and I believe in you, and I see your struggle. I never fear your strength, I never say you weak. And when them fear your sense, they no go let you speak. Black woman, a black power, black woman to the limit. I say this one's for you. Black to the limit, all in the spirit. You dey lose your soul if you lose your own. I no talk about your hair or your shoes or the clothes that you wear. I talk about your mind, I talk about your courage, I dey talk about your strength, your hopes and how you manage to achieve so much when they give you so little. Caught in the vicious cycle, the victim of every battle. Black woman, no bleach your skin so. Black woman, wear your afro.
if you go blink so. No lose yourself to TV picture. You look good in your afro. No lose yourself to foreign scripture. Black woman who wear your afro. No bleach your skin for nobody. I say this one's for you.